Comunicação é o que vai mudar o jogo aí na sua vida. Você precisa aprender a se comunicar. Mas você fala assim: "Ah, Renato, mas eu não crio conteúdo". Mas se você tem um negócio, se você empreende, você precisa aprender a se comunicar. E quando eu falo em comunicação, não é simplesmente gravar um vídeo, não é simplesmente gravar um stories. Não, isso aí pode ser consequência, isso aí pode ser, algo a mais. Quando eu falo comunicação, é você aprender a se portar. Quando o cliente chega, você tem que aprender a se comunicar com ele. Quando você está atendendo o cliente na sua cadeira, você precisa aprender a se comunicar com ele. Aí você me fala assim: "Ah, Renato, mas eu me comunico". Mas deixa eu falar com você, não é simplesmente, se comunicar, é saber como se comunicar. Você não precisa, estar o tempo todo vendendo, mas de certa forma, na sua conversa, no seu diálogo, você precisa oferecer os seus serviços. Como assim? O cliente senta na sua cadeira, ele já vai cortar o cabelo. É, o que você conversa com ele, como você se comunica, você tem que no meio ali oferecer uma pomada ou fazer com que ele entenda que na sua barbearia tem uma pomada. Eu não sou da teoria em que de empurrar produto para o cliente, mas eu estou sempre atento para o que o cliente me passa. Se o cliente me fala assim: "Ah, meu cabelo está ressecado", já liga um sinal de alerta na minha cabeça que em algum momento eu posso oferecer uma pomada, porque eu sei que a pomada vai tirar aquele efeito ressecado do cabelo. Se o cliente reclama comigo que a barba dele não está ficando alinhada, já liga um sinal de alerta no meu cérebro que eu posso oferecer óleo de barba para aquela barba ficar mais alinhada. Então, comunicação é isso. Comunicação não é simplesmente você gravar um vídeo, gravar um stories. Isso aí pode ser? Pode. Mas a base da comunicação é você aprender a passar o que você tem no seu negócio, aprender a dialogar, aprender a vender o serviço. Quando eu falo desse tipo de comunicação, é isso. Porque pensa comigo, o cliente já reservou com você 1 hora para cortar o cabelo e barba. Você sabe que daquela 1 hora ali para cortar o cabelo e barba, o valor do cabelo e barba você já tem. Mas se você conseguir agregar um serviço, se você tiver uma boa comunicação, vai ser algo a mais. 30, 20 reais a mais que você consegue fazer com aquele cliente. Lembrando que não é empurrar produto, é estar atento se aquele cliente coloca no seu cérebro um sinal de alerta, se o cabelo está ressecado, se a barba está desalinhada, se ele quer fazer um serviço de pigmentação. Isso aí, muitas das vezes, o cliente não sabe que você oferece esse serviço. Nós aqui, por exemplo, nós começamos a colocar química. Nem todo mundo sabe que a gente faz química. Então, se o cliente senta na minha cadeira, ele fala assim: "Rapaz, esses espelhinhos brancos aqui me incomodam". Eu falei: "Opa, eu tenho esse serviço". E ali eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender a me comunicar, porque não é simplesmente falar: "Eu tenho esse serviço". Não. Vamos falar aqui, vamos simular aqui algo amador com algo profissional. O cliente senta na sua cadeira, e ele reclama do cabelo branco. Você fala assim: "Eu tenho esse serviço", morreu. Isso aí é totalmente amador. Agora o cliente senta na sua cadeira, você começa fazendo serviço, ele reclama do cabelo branco, você já liga o sinal de alerta. Você não precisa necessariamente vender naquele momento ali para ele, mas se liga, acionou o sinal de alerta na sua cabeça que aquele cliente precisa de um serviço que você tem, agora você vai raciocinar em como vender para ele. Você faz todo o trabalho, faz o cabelo, faz a barba dele normal, e no final você simplesmente pergunta assim: "Posso te oferecer um serviço para pigmentar essa barba sua branca?". Acabou. Você uma chavinha que você muda ali no seu cérebro, uma simples frase que você fala ali, você vende o seu produto. Você, ao mesmo tempo que você falou que você tem aquele serviço na sua barbearia, você já ofereceu. Você simplesmente não falou que tem. Falar por falar que tem, o cliente não compra. Então, você precisa ir direto na dor do cliente. O cliente reclamou da barba. Você não diz que tem, você simplesmente pergunta se pode fazer aquele serviço na barba dele. E, cara, ele vai fazer. Nem que o primeiro serviço você dê de brinde para poder ele conhecer. Não tem problema. Eu já dei pigmentação de barba de brinde, já dei pomada de brinde. Mas por quê? Eu sei que aquele cliente é fiel a mim, eu sei que aquele cliente, quando acabar aquela pomada, quando sair aquela pigmentação, ele vai voltar e vai comprar comigo.
São todos os clientes que eu faço isso? Claro que não, mas eu conheço já, eu já tenho uma noção ali do cliente que eu sei que, cara, se o cliente já está fidelizado com você, se o cliente só corta com você há mais de um ano, cara, se o cliente só corta com você há mais de um ano, esse cliente já está fidelizado. Então, se esse cliente já está fidelizado, ele já te deu um voto de confiança que aconteça o que acontecer, nem que ele espere 2, 3, 4 dias, uma semana, ele vai esperar para cortar o cabelo com você, porque você é o barbeiro dele. Então, se ele já te deu esse voto de confiança, por que não você presentear esse cliente com uma pomada, com uma pigmentação na barba, um penteado? Cara, isso aí você vai cativar ainda mais aquele cliente. Mas, Renata, aquele cliente já está fidelizado a mim. Cara, mas se você fizer isso por ele, se em alguma ocasião ele não conseguir cortar com você, ou tiver algum evento, tiver alguma coisa, ele cortar em outra barbearia e aquele outro barbeiro não oferecer esse serviço ou não dar esse serviço a ele, ele vai falar: opa, eu fui na barbearia B, mas a barbearia A é a minha barbearia. Então você precisa cativar isso na cabeça do seu cliente e entender que, por mais que ele esteja fidelizado, ele vai ser sempre bem-vindo, ele vai ser sempre atendido. Você não quer somente vender para ele, você quer que esse cliente continue na sua barbearia. E comunicação simplesmente é isso. É o verbal, é o não verbal, é o você se portar, a sua vestimenta, isso tudo é comunicação. Mas agora, quando a gente fala de comunicação, você acha que a comunicação é gravar um vídeo, gravar um stories. Pode ser, mas não é só isso, tá bom? Aqui abaixo tem o nosso curso de barbeiro online. Se você já é barbeiro, você pode se aperfeiçoar. Mas se você não é barbeiro, você pode aprender a se tornar barbeiro do zero. Então clique aqui abaixo no primeiro link e vem para a família de barbeiros.